Você, confeiteira, faz doces deliciosos com uma qualidade espetacular. As suas clientes aprovam os seus produtos, mas elas acabam sumindo. Você não consegue entender por quê? Ou se não somem, elas acabam pedindo desconto. Ou seja, por que elas não entendem que o meu produto é um produto de qualidade e por isso o preço? Ou por que toda vez elas compram e acabam sumindo? Como que eu vou fidelizar esse tipo de pessoal? Calma. Enquanto você tá aí sofrendo para poder fazer isso, a Cacau Show tá formando fila na frente da loja para poder consumir produtos, simplesmente sendo um produto que é nada mais nada menos que chocolate. Um jeito de você resolver isso não está no sabor. Pasme, o sabor, eu tenho certeza, nós aqui da Panda acreditamos que vocês façam um produto de extrema qualidade, com certeza, pelo feedback dos seus clientes, o sabor deve ser excepcional. Mas aí que tá o erro, não é o sabor, é a apresentação. Como vocês podem ver, um produto incrível às vezes precisa de uma reformulada na embalagem. Como vocês podem até mesmo perceber, né? Se vocês nos acompanham em live, sabem que eu sempre comento sobre isso, que a Cacau Show, ela vende somente chocolate, que muda são os produtos e as épocas sazonais. Mas isso eu vou comentar mais pra frente no vídeo. Uma solução para você é a personalização. Você pode utilizar adesivos, tags, cartões, incrementar mais aconchego nas suas embalagens. E aqui na Panda nós conseguimos fazer isso com menos de R$100. Gostou da ideia? Então fica no vídeo porque a gente vai transformar os seus clientes em fãs do seu produto. Para quem não me conhece, eu sou a Bia, sou a comunicadora da Panda. Basicamente sou eu quem faço as lives, os vídeos, como vocês podem bem ver aqui no nosso canal. E eu já trabalhei por um curto período de tempo como freelancer na Cacau Show. Então eu tô aqui para contar algumas coisinhas que eu acabei observando lá e trouxe para cá também de alguma forma. Uma das estratégias que eu percebi bastante é que, claro, o chocolate da Cacau Show, ele é diferente, ele é um gosto assim maravilhoso. Às vezes eu mesma acabava consumindo, então metade do meu salário na época acabou ficando lá porque os próprios funcionários acabam consumindo de tão gostoso que é. Então, pensem comigo. Você trabalha na sua cozinha, você sabe como que é a qualidade do seu produto. E aí, você conhece todos os seus produtos? Você sabe quais épocas sazonais, né, que seriam Páscoa, Ano Novo, Natal, Dia dos Namorados, ele caberia? A Cacau Show sabe muito bem como fazer isso. E é esse o diferencial que eu tô aqui para comentar com vocês. Basicamente, eu trabalhei lá em 2019, na época da Páscoa. Infelizmente, eu não vou ter registro disso, mas eu trabalhei por um curtíssimo tempo e percebi que foi sensacional a experiência, justamente porque as pessoas elas iam até lá e formavam filas na frente para comprar um pouco de chocolate para alegrar o dia. E é isso que exatamente o próprio Alexandre Costa comenta. Então, uma coisa que era exigido da gente era justamente a gente saber observar o perfil do cliente, olhar, não tipo, nossa, esse cliente aqui não tem dinheiro para comprar, não, nada a ver. Mas assim, conversar com o cliente, ver o que ele prefere, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tá buscando, né? Porque, por exemplo, duas situações. Uma delas era um casal que estava buscando um ovo de Páscoa para dar para o neto, por exemplo. Então teria que ser algo mais infantil, algo mais dinâmico, uma coisa mais lúdica para a criança, no caso, né? Então eles estavam buscando esse tipo de material. E eu já vou explicar o porquê que eu tô especificando isso. Outra, veio uma mãe através, né, que eu atendi, veio através de mim, e ela perguntou se não tinha algumas caixas, né, com bombonzinhos para ela poder entregar para as professoras do filho. E uma coisa que o Alexandre Costa ele sempre comenta, inclusive numa entrevista que ele deu pro Danilo Gentili no The Noite, que vocês podem procurar aqui, eu não sei se o editor vai colocar aqui embaixo, enfim. É justamente isso, que ele quer que seja um doce muito bom, uma ótima qualidade, uma perfeita apresentação e que caiba no bolso de todo mundo. Então, esses principais pontos você pode levar para o seu negócio, né? E isso foi uma coisa que eu percebi enquanto eu trabalhava lá. O Alexandre Costa, ele começou basicamente vendendo chocolate de bicicleta na rua. A mãe dele fazia chocolate. Se vocês assistirem a entrevista na qual eu comentei, vocês vão ver que ele começou com um catálogo pequenininho, aonde aparentemente era bem antigo, né, das épocas de hoje, aonde a mãe mostrava o que ela fazia. Só que, infelizmente, eu não vou me lembrar exatamente a razão. Ele viu que tinha muita gente querendo doce e ele teve
teve que colocar a mão na massa. Então ele foi e colocou a mão na massa, foi atrás de chocolate, que na época era uma coisa não muito acessível, para poder suprir essa remessa de produtos que estavam, né, na época. Então foi aí que nasceu a Cacau Show, foi aí que nasceu o coração da Cacau Show. Ele também comenta de uma situação em que ele foi numa loja de chocolate e só tinha uma barra de chocolate. E basicamente ele, aquele menininho, né, no meio de uma loja de doces, olhando para o lado e para o outro, procurando um pedaço, um pouquinho que fosse de chocolate, encontrou uma senhora, e hoje ele tem muito carinho, muito apreço, que ajudou ele, porque ela estava com a última barra de chocolate e ajudou ele, dando aquela barra de chocolate para ele poder fazer os chocolates, e ajudou ele a fazer os produtos. Então, esse carinho, essa construção ajudou muito a ser o que ele é hoje. Inclusive, na entrevista, ele até comenta que ele visita, que ele conversa ainda com essa senhora. E como vocês podem perceber, ele começou vendendo na rua, vendendo em casa, assim como a maioria de vocês confeiteiras, né? E ele se tornou o que ele é hoje, graças ao investimento, às ideias. Ele até brinca que ele pode ser considerado o Willy Wonka do Brasil, né? Mas é uma coisa muito bonita de se ver, porque foi uma coisa que começou pequeno e se tornou grande. E nós aqui da Panda temos como perspectiva para vocês o sucesso, né? Nós queremos ajudar vocês a chegar próximo disso, né? Ou a isso, ou até mais do que isso, justamente com a personalização. A apresentação do seu produto, ela é essencial para que vocês possam fazer um produto vender muito mais. Inclusive, convido vocês a assistirem essa entrevista do The Noite, porque ele comenta rapidamente sobre essa trajetória, ele mostra inclusive o catálogo, né? Na época catálogo, hoje catálogo também, mas assim, um catálogo antigo, e também ele dá um presente super especial para o Danilo, ainda comentando sobre os chocolates, ele explica cada chocolate, o porquê de cada chocolate. Então é isso que vocês têm que agregar no valor do produto de vocês, entendeu? Por que esse chocolate é assim? Por que esse chocolate é assado? Você só faz trufa? O que é, entendeu? Então a gente tem que não somente vender um produto, mas também vender o valor daquele produto. O valor é diferente de preço, né? Nós sabemos que o valor, ele está agregado ao carinho, ao sentimento, e o preço é o físico, é aquilo que você dá, né? São os números. Então temos que ter essa diferença, esse balanceamento, obviamente, que você quer que o preço aumente e o valor, obviamente, vai aumentar junto. Então nós queremos que vocês façam isso com o produto de vocês, ok? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do nosso segredo que eu comentei antes, que eu comentaria um pouco mais. Então, qual que é o segredo para vocês conseguirem vender mais? Isso a gente vê aqui na prática, tá? Nós somos uma papelaria especializada justamente em tirar a invisibilidade do seu produto. Então, como você pode fazer isso? Vou pegar 2 exemplos aqui. Nós temos essa embalagem, que normalmente as hamburguerias utilizam, tanto que ela é chamada de hamburguera, mas as confeiteiras acabam utilizando para poder distribuir fatias de bolo, doces, enfim. Temos ela simples, né? Funcional, ótimo. Então, nós queremos transformar um funcional em personalizado. Como que a gente pode fazer isso? Com pequenos detalhes. Nós temos aqui, por exemplo, um lacre, onde a Dona Chocolate fez com a gente, caso vocês quiserem, né? Aqui em algum canto, acho que vou montar para cá. Aqui na tela temos um vídeo onde eu entrevistei a Dona Chocolate, ela comentou um pouquinho sobre a trajetória dela também. Claro que infelizmente eu ainda não consigo entrevistar o Alexandre Costa, quem sabe um dia, né? Para ele contar um pouco mais sobre a trajetória dele aqui no nosso canal. Mas, por enquanto, temos esse vídeo da Dona Chocolate, onde você pode ver como foi a trajetória dela. E é bem parecido as formas que eles se comunicam. Então, o segredo do sucesso está justamente no empenho, na apresentação do produto, inclusive. Tá? Então aqui temos 2 hamburguerias, onde você não personalizou e você personalizou, certo? Quando você não personaliza, você entrega, claro, um produto muito bem feito. Claro que se você está entregando nesse produto, você já está indicando que você tem um cuidado na hora que seu cliente for receber. Mas a partir do momento em que você personaliza, já dá um quê de exclusividade, já dá uma sensação de, meu Deus, olha só que bonito, vou comprar mais vezes. E, obviamente, quando você personaliza com a sua logo, faz com que seus clientes voltem. Porque aqui, indício que eu tenho de que eu trabalho com doce, entendeu?
entendeu? Que indício que tem de que tem os meus contatos aqui? Não tem, gente. Então, com a logo, você pode mudar isso, fazer com que seus clientes voltem. Às vezes, o pessoal não volta ou somem justamente porque elas não sabem, elas não se lembram de você, elas não sabem como elas consumiram ou como elas ganharam, né? Porque vamos considerar que você faça doces maravilhosos ao ponto das pessoas irem até você para dar de presente. É super comum. E aí a pessoa que foi presenteada com o seu produto, ela não sabe de onde veio, né? E aí, às vezes a pessoa na qual ela ganhou não tem mais contato, enfim, existem essas possibilidades e nós precisamos entender e expor isso. Nossa, independente para quem for o nosso produto, nós temos que fazer com que ele chegue com a minha cara, com a minha estampa. E a personalização ajuda justamente nisso, certo? Então, vamos supor, aqui temos uma personalização simples, onde a pessoa utilizou o lacre de coração, né, com a logo dela. Mas também, mais para frente, você pode utilizar, ou enquanto isso, né, esse tipo aqui, olha só. É um modelinho onde a pessoa coloca o brigadeirinho ou o docinho e simplesmente colocou somente um adesivo. Esse adesivo aqui, gente, é o 3x3. Ele é belíssimo, também da Dona Chocolate, e ela utiliza muito para poder vender os produtos e ainda assim ter a cara dela. Claro que todo mundo aqui da região sabe que o doce é dela por conta da qualidade, por conta do jeito que ela faz. Mas você quer ter um diferencial, né? Mantendo a qualidade, mantendo a sua cara, só que também personalizando. Outra forma também é como você vai entregar esses produtos. Basicamente, aqui temos duas sacolas. Essa sacola aqui é craft, como a outra, só que sem personalização, certo? Uma sacola tradicional, normal, e também já traz um cuidado a mais para o seu cliente. Muito melhor do que entregar lá aquela sacola de mercado, bem dizendo, que eles falam sacola de plástico. Enfim, e temos aqui uma sacola onde você tem um lacre da sacola, você tem um adesivo personalizado com a sua logo, aqui no caso a gente está usando um exemplo nosso, né? E há um adesivinho aqui embaixo, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que é: oba, sua encomenda chegou, obrigada pela comprinha. Então, vamos supor que você já está trabalhando com delivery, ou até mesmo você quer agradecer o seu cliente de alguma forma. Temos adesivos também de gratidão em ter você como cliente. Gente, tudo isso daqui faz parte da experiência, tá? A partir do momento em que a pessoa entra em contato com você, que a gente chama de lead quente, né? Que são os clientes que estão buscando o seu produto. O Carlos, ele vai comentar um pouquinho melhor sobre isso com termos mais técnicos. Mas eu aprendendo com ele, acabo sabendo que isso se chama lead quente. A pessoa, ela vem através de independente de qual for o lugar, procurando o seu produto, procurando o seu serviço, certo? Aí começa a sua venda. Pasme, a venda não acaba a partir do momento em que você entrega o produto. Ela também continua assim que ele recebe o produto e ele recebe essa personalização, esse tipo de experiência, entendeu? Então é isso que a gente quer que vocês entendam. A experiência, assim como na Cacau Show, também faz parte da embalagem, do jeito que você entrega. Vocês não estão vendendo apenas um produto, vocês estão vendendo a educação, o atendimento, a postura e a embalagem. Então, juntando tudo isso, vocês podem agregar muito valor e preço também nas suas embalagens. Agora eu vou passar para o nosso querido Carlos Gomes Tavares, que é o nosso líder de marketing. Alba, Bia, muito obrigado pelo espaço aqui nesse vídeo e agora vai chegar a vez de eu explicar principalmente para vocês como que a Cacau Show ela consegue utilizar ali alguns conceitos bem específicos de marketing para justamente fazer com que o cliente dela não só fidelize, como ela consiga vender mais para os mesmos clientes e não só isso, como ela também segmenta o nicho de mercado dela para um público que, primeiro, ele não vai estar preocupado com preço, segundo, toda compra que ele fizer ele vai estar emocionalmente engajado com a Cacau Show principalmente, né? Então, primeiramente, prazer, meu nome é Carlos e agora eu vim aqui nesse espaço que a Bia liberou para eu gravar o vídeo para justamente explicar para vocês como que vocês vão conseguir utilizar conceitos específicos de marketing, junto claramente com os produtos que a Panda oferece, para que você consiga tornar-se um pouco, ou se não, parecido com a Cacau Show, certo? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, né, em relação a marketing, eu recomendo inclusive esse livro que eu vou citar agora, que é o livro A Lógica do Consumo do Martin Linderson. Basicamente, esse livro ele vai explicar como que algumas
marcas famosas, elas entram na mente dos seus clientes para que não só elas se tornam, maior em vendas naturalmente, como principalmente elas consigam, se tornar parte daquele cliente, né. Ou seja, a Coca-Cola, por exemplo, ela faz parte da vida de alguns clientes dela, ou seja, eles preferem às vezes escolher a Coca-Cola do que a Pepsi por uma questão emocional, por exemplo. Dito isso, uma das coisas que o livro cita, que é muito importante você entender quando se trata de embalagem, quando se trata de marketing no geral, é a experiência dos 5 sentidos humanos, né. Então temos ali a visão, o tato, o olfato, certo? Aí eu vou citar cada uma das 5 aqui juntamente com exemplos que tanto a Cacau Show faz, quanto você também poderia fazer, certo? Alguns a Cacau Show não é tão forte em questão de produto, etc, enquanto que outros a Cacau Show ela se destaca bastante, certo? É difícil achar uma empresa que consegue aplicar os 5 sentidos de uma vez só na sua estratégia. Porém, se você consegue aplicar um ou dois em conjunto, já é mais que o suficiente para que você consiga, principalmente, fidelizar o seu cliente, fazer com que ele nunca mais se esqueça da sua marca, certo? Então, vamos lá. O primeiro dos 5 sentidos é o da visão. Nesse aqui, a Cacau Show ela gabarita. Por quê? Se a gente vê ali algumas linhas de produto da Cacau Show, eles são muito bem desenhados, certo? Então, por exemplo, se ela quer passar a ideia do chocolate branco, a embalagem vai estar de acordo com essa identidade visual do chocolate branco. Se ele é uma embalagem mais premium, uma embalagem mais de um chocolate mais rebuscado, ela vai fazer com que, por exemplo, essa embalagem pareça ser premium de fato. Uma outra característica que ela traz, por exemplo, nas suas embalagens, e isso eu acho genial, é a possibilidade de parcerias com outras marcas, por exemplo, né? E para quem assiste Harry Potter, sabe que principalmente ali um dos produtos que a Cacau Show lançou em parceria com a marca, né, que é o bolo, ele é muito icônico para quem é fã dos filmes, dos livros do Harry Potter, é algo marcante, principalmente para quem assistiu os filmes. E eles conseguiram lançar essa embalagem juntamente com uma outra característica dos 5 sentidos, né. Então você tem ali a embalagem, que ela é bem feita, ela é bonita por si só, e chama bastante a atenção de quem já conhece os filmes, né, já conhece o Harry Potter por si só. Não só ela se preocupou com o visual, como também principalmente com a textura, e isso já encaixa o segundo sentido do ser humano, que é o tato. Ou seja, se você pega aquela embalagem do bolo do Harry Potter, você vai perceber que existe uma espécie de relevo, principalmente aonde está o escrito, né. No caso é uma sátira que o filme traz, né, ele tá todo escrito tudo errado ali a palavra Harry Potter, porque deu ruim com o bolo, né. E no caso eles conseguiram trazer não só, né, o bolo por si só igual, idêntico ao do filme, inclusive com a brincadeira e tudo mais que o filme traz, como também com o relevo. Ou seja, se você passar a mão naquele bolo, né, naquela edição que eles lançaram lá em 2024, você vai perceber que existe um relevo ali que te traz uma experiência a mais, te traz uma profundidade, né, justamente por ter o relevo. Por consequência, isso é mais um dos sentidos que, quando você entra em contato com o produto da Cacau Show, faz com que você se sinta cada vez mais imersivo, não só na ideia de comer o chocolate, como principalmente em toda a experiência que contorna ele, né. Então, o visual, que é a primeira coisa que você vai perceber, depois o tátil, certo? Óbvio que não são todos os produtos da Cacau Show que têm essa possibilidade, essa experiência de uma embalagem com uma textura, com relevo, uma textura 3D, por assim dizer. Mas os poucos produtos que ela lança, como esse, por exemplo, né, o da linha Harry Potter, você vai perceber que já chama muita atenção e traz uma experiência a mais para o cliente, certo? Então imagina no seu produto essas mesmas características, né? Por exemplo, vamos começar pela visual. Se você dá uma olhada aqui no Instagram da Panda, né, a Panda app, você vai perceber que a Bia, ela já lançou inúmeros vídeos mostrando como que você consegue transformar uma embalagem que visualmente não chama tanta atenção em uma embalagem que vai chamar atenção, justamente pela personalização. A Bia mesmo no vídeo montou uma embalagem com vocês ali, né, da Dona Chocolate. Só que no nosso Instagram vai ter muitos outros exemplos de personalizações pequenas que já vão mudar ali a percepção do cliente com a sua marca, né? Por que que o Martin Linderson, no livro A Lógica do Consumo, ele vai explicar que isso funciona? Basicamente, as pessoas elas vão se lembrar do seu produto muito pela experiência que teve com ele, certo? Então, assim como uma pessoa que é fã de Harry Potter vai lembrar da Cacau Show porque a Cacau Show montou uma embalagem com um chocolate que trouxe uma
série de inúmeros prazeres, né. Como que o livro então vai provar que a Cacau Show ela tá fazendo correto em, por exemplo, transformar a embalagem dela não só em algo visual, como algo tátil também, né. Ele vai explicar que existe o conceito de marcador somático. Então, por exemplo, quando você coloca o dedo na tomada, naturalmente você nunca vai esquecer disso, porque é uma experiência um marcador somático ruim. Você vai ter uma experiência com aquela atitude que você teve, com aquela ação, ela vai ser positiva ou negativa. No caso da tomada, vai ser totalmente negativa e, por consequência, você vai tender a repetir ou não aquele comportamento. No caso da marca, né, da Cacau Show, ela personalizou a embalagem dela, trazendo experiências positivas, ou seja, é um marcador somático positivo para aquela pessoa. Você pode fazer isso, por exemplo, ao colocar um lacre coração na sua embalagem. Quando você coloca um lacre coração na sua embalagem, você está passando a mensagem para o seu cliente de que aquela embalagem ela foi tratada com carinho desde a produção até a entrega. Ou seja, o marcador somático que vai trazer para o seu cliente é segurança, principalmente para você que trabalha com delivery. Então, visualmente falando, você tem uma experiência de segurança com a embalagem. Assim como a Cacau Show também traz isso com uma embalagem que tem uma estética bonita e não só bonita, como uma estética útil também, certo? O da Cacau Show também existe a questão da segurança, você tem que ter uma certa violação daquela embalagem para conseguir ter acesso ao produto. Naturalmente, se alguém já violou aquela embalagem, você já vai saber que saiu da Cacau Show, só que o produto não vem íntegro para você. E no caso, você consegue, por meio da Panda aqui, fazer isso com os lacres corações. Não só o lacre coração, a gente também tem um lacre de embalagem que você pode pôr em caixa, por exemplo. Tem um lacre de sacola para que vocês, confeiteiros que usam sacola craft. Tudo isso traz uma experiência visual positiva e uma experiência tátil positiva também. Porque a cliente ela vai ter que abrir a sua embalagem, violar uma parte dela, né? Justamente o lacre, para que ela tenha acesso ao produto. Ou seja, a embalagem dela já fica uma experiência mais premium, por assim dizer, correto? Ainda falando da questão da visão, a gente tem a importância dos adesivos, por exemplo. A Cacau Show, querendo ou não, ela já tem ali uma linha de produção que ela consegue montar a sua embalagem do zero. No seu caso, confeiteira, provavelmente você vai comprar uma embalagem ali do mercado, que, por exemplo, para montar o seu copo de banoffee, para colocar ali os seus slice cakes, você já vai comprar algo pronto, certo? Só que esse é algo pronto genérico. Tudo bem, não tem problema. Só que se você conseguir acrescentar, por exemplo, adesivos, né, para principalmente fazer igual a Cacau Show, se você bater o olho na embalagem da Cacau Show, desde a identidade visual até o logotipo, que em alguma parte da embalagem vai ter, né, o logotipo da Cacau Show, você já consegue fazer com que o cliente bata o olho na sua embalagem por meio dos seus adesivos, que aqui na Panda também tem de inúmeros tamanhos, começa desde o 2x2 até na Shopee a gente vai ter até o 12x10. Você vai perceber que colocando um adesivo assim, com seus dados de contato, com o seu logotipo, com, por exemplo, o seu Instagram, você permite que o seu cliente ele olhe aquela embalagem e fale, beleza, é daquela confeiteira que eu sempre compro. Quando eu precisar entrar em contato com ela de novo, tá aqui os dados dela. Por consequência, você começa a entrar no topo da mente dela, né? O conceito de top of mind. Ou seja, você, por estar sempre em contato com o cliente, por meio de divulgação, por meio de logo, por meio de literalmente reconhecimento da sua marca, sempre que o cliente lembrar do seu produto, ele vai lembrar de você. Por consequência, você vai vender com mais facilidade para esse cliente. Então, se você acertar só na questão do visual, a tendência é que seu cliente tenda a comprar mais e mais vezes de você. Tudo isso aqui a Panda já oferece, por exemplo. O exemplo que eu dei foi do decoração, mas temos os adesivos, temos, por exemplo, tags para você anexar junto ao seu produto. Inclusive, se você pesquisar alguns produtos da Cacau Show, ela também embala o produto dela já com tags, inclusive. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um exemplo de embalagem da Cacau Show, que não só é bonita esteticamente, né, desde a produção daquela embalagem por meio da empresa, até não só isso, como também a inserção da tag craft ali, né? Não sei se é uma tag craft específica, mas é uma tag que eles colocam na embalagem que funciona bem. É uma embalagem que fica ainda mais personalizada e, por consequência, traz uma experiência ainda mais positiva para o cliente. Uma outra experiência que você pode acrescentar nos seus produtos, e não sei necessariamente se a Cacau Show faz isso, mas outras empresas fazem, é a importância do olfato. Inclusive, quando você vai ver ali o livro do Martin Linderson, e quando ele vai citar esses 5 sentidos, ele vai falar que o olfato, inclusive, é um dos mais importantes justamente por ser um dos mais primitivos. Ou seja, se você consegue trabalhar com o olfato da pessoa, a tendência dela relacionar sua marca de forma emocional às experiências de vida dela é muito maior, né? No caso da Cacau Show, não vou me lembrar de exemplo específico. Eu não sei se a loja deles pratica essa importância do olfato. Não é a primeira coisa que me veio na mente, por exemplo, como a minha experiência como consumidor. Mas, por exemplo, o livro ele vai citar que fast foods, eles vão utilizar, por exemplo, aromatizantes artificiais, mesmo que a linha de produção deles ali, os lanches, eles não tenham um cheiro de lanche característico, eles fazem
fazem questão de ter ali aromatizantes artificiais para justamente fazer com que o cliente passe na frente ali da loja deles e tenha fome. Ou seja, sabe quando você já passou na frente de um restaurante mesmo, que tá ali produzindo a comida ali na hora e sobe aquele cheiro de tempero? Pois bem, esse cheiro de tempero faz com que você naturalmente lembre, da sua fome, relacione isso com o restaurante e, por consequência, o terceiro passo, você vai querer comer naquele restaurante. Logo, uma venda. Então é importante você fazer isso nas suas embalagens também. Aqui na Panda, a gente costuma fazer isso na hora que vamos entregar o produto, ou seja, a gente vai embalar ele e já despachar para entrega. Cada produto nosso aqui, a gente consegue borrifar um perfume característico da nossa marca, né? Um perfume de bambu ali. Então, ao fazermos isso, inclusive, é um dos elogios que a gente recebe dos nossos clientes. Nossa, essa embalagem veio cheirosa. Nossa, essa embalagem da Panda é muito bem cuidada. Principalmente por conta disso. Além da nossa estética ali da embalagem já ser algo diferente, né, do comum, daquele saquinho preto, principalmente para quem recebe da Shopee, a gente também se preocupa em deixar um cheiro, uma marca da presença olfativa da Panda nas nossas embalagens. E tudo isso a gente faz por meio do nosso perfume de bambu. Então, se você, principalmente confeiteiro, entrega algo que tem um cheiro ou que não tenha, faça questão de deixar isso cada vez mais claro nas suas embalagens. Para quem trabalha com comida propriamente dita, o cheiro já é inevitável. Mas, se você conseguir fazer com que o seu cliente, antes de ter acesso à embalagem, ele consiga sentir o cheiro dela, melhor ainda. A tendência de você conseguir vender ainda mais para essa pessoa é maior, porque ela vai lembrar do cheiro do seu produto. Para quem vende comida, isso é muito fácil. Porém, se isso ainda não acontece com a sua embalagem, faça questão de fazer com que o cheiro ele seja algo que a pessoa bata ali o olho, pegue, ou antes até mesmo de pegar a embalagem, já fale: caraca, é dessa confeiteira e é por isso que eu sempre compro dela. É um dos 5 sentidos mais importantes que ali o autor ele vai citar no livro. Por fim, um dos 5 sentidos que o livro também cita é o da audição. Esse também é bom principalmente para quem tem uma loja própria, né? Que a pessoa chega, vai até a sua loja e vai comprar alguma coisa. Por que que a audição é importante? No livro, o Martin Windestrom, ele vai citar que existem lojas de roupa que deixam músicas que vão insinuar o gasto, ou seja, gaste, a vida é curta, você tem que aproveitar mesmo. Ou seja, músicas com esse tipo de letra, com esse tipo de vibe, faz com que os clientes entrem na loja e tendam a gastar mais de acordo com o autor. Ou seja, se você quer, por exemplo, como confeiteira, aumentar as chances do seu cliente entrar na loja e comprar o seu produto, seria legal você encontrar músicas ali que remetam esse clima de, por exemplo, vontade de comer, ou esse clima de relaxamento, principalmente vocês confeiteiras que vendem chocolate, a tendência é que vocês estão trazendo prazer para a vida daquela pessoa, né? Assim esperamos. Então, se você conseguir unir a sua embalagem ou a sua entrega com uma música, com um ambiente musical, isso seria muito relevante também. Então, perceba que é difícil bater os 5 sentidos, né? Juntos ao mesmo tempo. A Cacau Show, por exemplo, acredito que ela não consiga bater os 5 ao mesmo tempo. Mas se você bater nos dois, ou seja, visual, auditivo, tá ótimo. Se você conseguir fazer visual e tátil, melhor ainda, certo? E a consequência é que se você conseguir acertar alguns desses 5 sentidos humanos, e é claro que na Panda a gente ajuda você a principalmente conseguir abater em algum desses, maravilha, você já vai conseguir fazer com que o seu cliente tenha uma experiência tão incrível com a sua loja que ele tenda a comprar mais contigo, certo? Então, não esqueça de visitar a nossa loja aqui na Shopee que você já vai ter algumas ideias do que você pode comprar para chegar perto do nível da Cacau Show. Dependendo, por que não até superar eles nas embalagens, até porque, principalmente para vocês confeiteiras que estão iniciando agora, a personalização é ainda mais forte, porque você vende para poucas pessoas e essas poucas pessoas você consegue dar uma atenção maior na sua embalagem. Então, preste bastante atenção nisso, a Bia já ajudou vocês aqui, principalmente montando uma embalagem junto com vocês, só que a tendência é que quanto mais vocês vendam, maior deve ser a preocupação, não só com a qualidade do produto, que é o principal, já é a expectativa do cliente, o produto ser bom, como também com a experiência dele no pós-venda, né? Como ele recebe essa sua embalagem, como ele pode estar anexado emocionalmente com ela, e a tendência é que você venda cada vez mais, combinado? Então, vou deixar a Bia terminar aqui o vídeo agora, para vocês ainda terem mais ideias de como a Cacau Show, por meio do seu marketing de embalagem, ela consegue fidelizar os seus clientes. Lembrando que a Bia citou aqui no vídeo, né, anteriormente, o exemplo do Danilo Gentili. É só você olhar para aquele exemplo e falar assim: caramba, o Danilo Gentili, ele ficou extremamente feliz em receber uma embalagem que estava simplesmente com o rosto dele. É claro que você não vai conseguir fazer um nível de personalização nesse nível, mas se você chegar perto no nível de fazer com que o cliente se sinta feliz em receber uma embalagem da sua empresa, porque de alguma forma tocou o coração dele, porque mexeu com o ego dele, né? Nisso a gente vai ver ali no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que o Dale Carnegie ele vai citar
citar especificamente que nós, seres humanos, somos muito persuadidos pelo autointeresse, ou seja, tudo que envolve a gente, tudo que parece ser feito para nós, a gente tende a gostar ou a ter um apreço maior. Se você conseguir conversar com seu cliente de forma íntima nesse nível, você vai vender até não aguentar mais. E é claro, você consegue fazer isso por meio da embalagem. E por fim, para fechar os 5 sentidos, um deles é o do paladar também, né? Como que funciona o do paladar? Muito simples. É só você pegar o exemplo das confeiteiras que estavam na vibe ali de fazer o morango do amor. Lembra que muito do que os clientes elogiavam, principalmente os melhores morangos ali do amor, era justamente o cleque que o produto fazia quando você ia comer ele? Pois bem, isso também é um sentido do paladar. Ou seja, a pessoa ela vai ter uma memória afetiva com aquele produto baseado no que ela sente, por exemplo, de gosto com ele. Principalmente quando ela vai comer. Nesse caso, o paladar com o morango do amor funciona bem. Importante você perceber isso também quando você for vender os seus produtos. Agora eu vou deixar a Bia terminar o vídeo para vocês continuarem assistindo como que a Cacau Show consegue fazer tudo isso de uma maneira fácil. Agora que o Carlos já conversou um pouquinho com vocês de uma forma mais técnica, eu vim contar um segredo, mais um para vocês. A vantagem está em vocês. Pasme, a marca são vocês. A Cacau Show, por exemplo, precisa de um nome. Cacau Show, com lojas, enfim, embalagens, mas você é a sua própria marca. Você pode fazer com que seus clientes tenham não uma feição diferente, como eu posso dizer. Basicamente, as pessoas elas não veem a cara do Alexandre Costa nas embalagens, obviamente por ser uma empresa muito grande, mas você pode deixar um pouquinho de você em cada doce, em cada embalagem que você for fazer. Claro, nós temos que lembrar que o importante é sempre a divulgação do seu produto. Não somente a personalização, mas vocês podem se inspirar em fotos aqui na internet. Você pode conseguir maneiras de fazer com que seus doces, o seu empreendimento saia da bolha, mostrando o que você faz, como você faz, entendeu? Sabendo que você já tem clientes que podem provar que seu produto é bom. Então você pode, por exemplo, fazer posts, né, no Instagram, mostrando, mas eu não sei mexer com isso, não tem problema. A própria personalização já é um ótimo passo para vocês começarem, simplesmente com adesivos, entendeu? E isso pode ajudar muito, inclusive, né, já que você, vamos supor, não saiba mexer com a internet, não saiba mexer com as redes sociais. Nós temos as provas sociais. Sabia o que são provas sociais? Basicamente são, sabe quando você recebe aquele produto bonito e você tem vontade de tirar foto e postar ou mostrar para as pessoas? Isso se chama prova social. Basicamente, aqui na Panda nós temos muitas provas sociais. Nós vamos mostrar por aqui para vocês verem, né? Ou as pessoas utilizando os nossos produtos nos dela. Essa é a forma que os nossos clientes utilizam. São provas sociais de como funciona. Então, a personalização faz com que isso aumente, né? A pessoa não tire apenas foto do seu produto, mas também tire foto da sua personalização, da sua sacola, mostrando seus dados de contato, mostrando a sua logo. Isso tudo ajuda na campanha, vamos dizer assim, no marketing do seu trabalho, né? É sempre bom vocês terem essa noção de que hoje em dia é tudo no celular, não tem jeito. Mas isso não tô falando para não incentivar vocês, pelo contrário, eu estou falando que tem formas diferentes de vocês conseguirem divulgar o trabalho de vocês. Uma delas é justamente personalizando as embalagens e fazendo com que as pessoas publiquem, que as pessoas mostrem como que funciona e você pode utilizar isso como um marketing de graça. Olha só, você não precisa pagar ninguém para fazer isso. Isso é incrível. E nós aqui da Panda também utilizamos esse método. Se vocês nos acompanham, sabem que eu utilizo esse método, inclusive nos stories, né? As pessoas mandam as fotos pra gente e eu acabo comentando das ideias que elas utilizaram nos nossos produtos. Então, você pode também utilizar nesse formato, certo? Então, pessoal, finalizando aqui, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco mais a sua mente, que tenha te ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma coisa a mais para implementar no vídeo, por favor, comentem aqui embaixo. A gente sempre pauta que a personalização é a melhor forma de vocês poderem divulgar ainda mais e valorizar ainda mais os seus produtos. Mas se vocês tiverem alguma outra proposta, os comentários estão aí justamente para vocês se ajudarem. Lembre-se, vocês são um grupo de pessoas que estão ajudando uma outra. Então, eu incentivo vocês a comentarem, a curtirem. De repente, você que não é confeiteira, mas nos acompanha, compartilhe esse vídeo para uma confeiteira que você conhece, que está começando, que acha que é importante ela ter uma noção desse comparativo entre a Cacau Show e o comércio dela. Então, faça o favor também de nos seguir aqui na página, que nós vamos fazer vários vídeos comentando sobre vários outros assuntos.
assuntos. Nós temos outro vídeo maravilhoso que logo mais vai sair. Na verdade, ele ainda nem foi gravado. Mas ele vai sair, entendeu? E pra lembrar vocês, uma frase que eu levo pra vida. A gente nunca nasce bom em tudo. Você, não significa que você não é bom, só significa que você não tentou o suficiente ainda. Então, calma. Não é de imediato que as coisas dão certo. Você pode tentar começando pela personalização, depois você pode chegar em uma escala maior. Sabe, você não equipara ao próprio Alexandre Costa. Gostou? Espero que sim. Aqui eu vou deixar um vídeo que eu comentei com vocês mais cedo, comentando sobre a Dona Chocolate. Nós fizemos uma entrevista, mais ou menos um podcast com ela, comentando um pouco da história. Então, vou deixar aqui para vocês poderem clicar e ir até lá, darem uma olhada também para ajudar vocês, confeiteiras, óbvio, certo? Então, é isso. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem e vem pra Panda!